Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nesta noite por poder participar da ceia do Senhor? Glória a Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e vamos ler o versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11 e 23, que é o texto que lemos geralmente no culto de ceia. Glória a Deus. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu quero fazer aqui meus agradecimentos, agradecer essa honra de estar aqui ministrando aos irmãos e pela oportunidade, o pastor Josué Cipriano nos franqueia nessa noite. Eu sei que o culto de ceia é o culto do pastor, mas eu glorifico a Deus pela honra. Quero deixar aqui registrado o abraço do meu presidente, pastor Sérgio Melfior, ao pastor Josué, a pastora Odete e todo o corpo de obreiros, pastores, e fazer menção aqui também dos meus amigos, pastor Moisés Martins, pastor Celso Silva, pastor William Schmidt, pastor Alcidinei, tantos outros que a gente viu aí. Que Deus em Cristo vos abençoe. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Amém. Estejam assentados, glorificando ao Senhor. Eu quero aproveitar esse momento para mencionar aqui alguns materiais que nós trouxemos para compartilhar com os irmãos, se os irmãos desejarem adquirir no final do culto, e também fazer um presente aqui especial, porque há pouco tempo nós lançamos lá em Joinville um livro chamado Manual de Evangelização e Discipulado em Libras. E esse livro, ele foi desenvolvido pela irmã Grace, que trabalhou aqui no Bom Samaritano como voluntária de Libras, e há poucos anos eles se mudaram a Joinville, e também evangelista doutor Leandro, que está aqui me acompanhando, junto com o seu filho Levi, que é advogado, e também é especialista em Libras, e nós fizemos uma obra a 3 mãos. A irmã Grace fez toda a parte de Libras, ensinando do zero como a pessoa faz para começar a aprender Libras, depois toda a parte de Libras bíblica, e chegando então na evangelização, como abordar o surdo, como falar de Jesus para o surdo, como levá-lo à decisão para Cristo, e depois o discipulado, a nossa lição do discipulado, conhecendo o amor de Deus, toda aqui, traduzida para Libras, com mais de 550 fotos e vídeos, QR Codes, enfim. Então, esse casal que serviu aqui, serviu a igreja de Palhoça, hoje está sendo uma benção para nós, e a irmã Grace fez essa parte de Libras, o doutor Leandro fez toda a parte jurídica de Libras e pessoa com deficiência, e eu fiz a parte teológica. E antes de publicar, é que eu já estou dando uma prévia da pregação, antes de publicar esse material, ele foi testado. Esse casal ganhou para Jesus um casal de surdos, e esse casal de surdos foi discipulado, e depois de ser discipulado em casa, foram para o workshop de discipulado em Libras, ou discipulado para PCD, e nós ministramos, ele ministrou, enfim, foi um workshop com todas as áreas que nós trabalhamos com PCD. A minha esposa também ministrou, falando da experiência própria que nós temos de ter uma filha com uma doença ultra rara, e lá nós não sabíamos que tinha um rapaz surdo muçulmano, e esse rapaz, Yassine, né, o nome dele é um pouquinho difícil, Yassine,
ele continuou frequentando a igreja a partir dali. Irmão Leandro fez o contato com ele e começou o discipulado. E depois ele foi discipulado com a sua esposa, foi feito o casamento deles, né? Ele é oriundo de Marrocos, então não pôde transmitir o casamento, nem fazer fotos de igreja e tudo mais, porque a família dele é uma família muçulmana radical, mas lá ele se casou no cartório. O irmão Leandro esteve ali orando por ele junto com nossos pastores, e no último batismo, no começo de outubro, Yacine desceu as águas do santo batismo para a honra e glória do nome de Jesus. Então nós louvamos a Deus por essa ferramenta, e eu quero aqui fazer, se o pastor me permite, uma entrega ao pastor Josué. Podemos fazer essa entrega? Pastor, chega aqui, irmão Leandro. Queremos entregar para o pastor também pela oportunidade que o Senhor deu para esse casal começar nessa área e que hoje estão aí desenvolvendo. Vem cá, irmão Leandro, o senhor vai fazer a entrega e a igreja pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Obrigado, meu pastor. Para não tomar muito tempo, depois nós vamos entregar para outros pastores também, pastor Moisés, enfim. Mas eu queria fazer isso simbolicamente aqui, porque nós estamos vendo muitos frutos do trabalho que os irmãos têm desenvolvido lá conosco, para a glória de Deus. Eu trouxe ainda aqui o meu livro, que é Evangelismo e Discipulado, o livro Discipulado e Evangelismo Movido pela Oração, que é o tema deste ano, e o livro Formação do Discipulador, com ênfase na escola bíblica. Esse livro não é minha autoria, só fiz o prefácio, mas é de autoria do pastor Tiago Cavalcante de Maceió, que é um especialista na área de discipulado na escola bíblica, e usar a escola bíblica como uma agência de discipulado. Então, eu trouxe esses livros para deixar à disposição dos irmãos. Depois, se vocês quiserem adquirir, temos uma promoção também especial para fazer o combo, e tem outros materiais nossos também que ajudam o trabalho do discipulado para o Brasil. Amém, queridos? Dito isso, eu quero falar um pouquinho, irmãos, aqui, não vou ser extenso, ficar dentro do horário que me foi proposto, mas eu tenho uma palavra, e quando ele estava falando por ele mesmo, através de Ananias, começa a pregar, e até causar um certo tumulto em Damasco, e em seguida vai então para Jerusalém, e lá é acolhido por Barnabé, que o introduz ao meio dos apóstolos. Mas depois de um certo tempo, e Paulo, como ele era alguém que era um pouco, digamos assim, intenso, e fazia confusão pelo judaísmo, da mesma forma, quando ele se converteu, a sua personalidade não mudou, só o seu caráter. Mas a personalidade, o seu temperamento, ele continuou. Ele agora era intenso na pregação do evangelho. E a igreja achou melhor enviá-lo de volta para Tarso, para sua terra natal, porque ele estava causando um certo alvoroço lá em Jerusalém. E Lucas registra que depois que Saulo foi embora, a igreja tinha paz, tinha edificação, tinha crescimento. Então, um pouco dessa paz que a igreja teve foi justamente porque o novo convertido Saulo, ele agora não estava mais causando todo aquele tumulto, pregando até de forma inconveniente às vezes, com a sua ousadia no espírito. Embora ele produziu muitos frutos ali, mas ele se retirou e ficou no ostracismo por quase 15 anos, 14 a 15 anos. O apóstolo Paulo, então Saulo de Tarso, se retirou, e ele vai aparecer depois, quando Barnabé foi buscá-lo para pastorear, ser o copastor na igreja em Antioquia. Veja bem, irmãos, ele ficou esse tempo desaparecido do cenário, mas ele continuou recebendo revelações do Senhor. O Senhor o visitou lá no meio do deserto. O Senhor o visitou lá na caverna. O Senhor o visitou nos momentos de aflição e dificuldade, de solidão. Na verdade, Saulo,
ele viveu um tempo de solitude. Ele não estava sozinho porque Jesus estava com ele, mas humanamente falando, foi um processo necessário para que ele desenvolvesse a maturidade no seu ministério, na sua vida espiritual. E nesse tempo, ele recebeu as grandes revelações do Senhor. É tanto que na segunda carta dele aos Coríntios, ele tenta dizer, um certo homem que recebeu uma visão, foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu coisas inefáveis das quais não é lícito falar. Ele começa falando na terceira pessoa, mas não aguenta, e daí ele fala na primeira pessoa, mas sobre essas coisas eu tenho que escrever. A experiência que ele teve foi uma experiência maravilhosa, mas nem tudo nós sabemos o que aconteceu. Mas dessas revelações de Deus, aqui está uma revelação muito interessante, meus irmãos, para nós pensarmos hoje no culto de Santa Ceia. Porque o texto mais teológico da ceia do Senhor é justamente esse, e que nós usamos praticamente em todos os cultos onde é ministrada a ceia. Os outros relatos que aparecem da instituição da ceia, em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, esses textos, eles são mais relatos históricos e biográficos, mas aqui, Paulo, ele traz uma doutrina para a igreja de Corinto e para ser copiado por todos nós. E ele começa a falar sobre essa doutrina da ceia do Senhor, dizendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebi do Senhor e entreguei para vocês. Eu recebi e entreguei. E ele fala o conteúdo dessa revelação que ele recebeu e da entrega que ele fez. E nós vamos começar pensando na ceia a partir daquilo que ele nos revela aqui. A ceia do Senhor, ela é um memorial. Paulo, ou melhor, Lucas registra que o Senhor, aquele corpo que foi moído, foi rasgado, foi triturado na cruz do Calvário por nós, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por aquele pão, aquele corpo ser amassado, aleluia, nós fomos sarados, pelas suas pisaduras, nós somos sarados para a glória de Deus. Então a ceia do Senhor é um ato vivo, é uma lembrança viva, aleluia. Quando nós participamos do vinho, nós estamos lembrando daquele sangue que foi derramado no Calvário por nós, que nós não teríamos condições de pagar o preço pelo nosso resgate, mas Jesus pagou o preço pelo nosso resgate e nos resgatou das trevas para a luz. Nós não teríamos condições de sermos justos, mas Ele pagou a nossa justificação, e com um ato Ele nos declarou: você está justificado, a ficha está limpa, você não me deve mais nada, porque eu já paguei o preço da justiça divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu e você participamos do vinho, nós lembramos que esse sangue, Ele não só nos concedeu tudo isso, mas Ele trouxe a nós, que éramos miseráveis pecadores, a condição de filhos de Deus. Através do sangue de Jesus, nós deixamos de ser escravos, de ser prisioneiros, de ser condenados, para não apenas sermos livres, mas também filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Quantos podem glorificar ao Senhor, porque você tem esta condição? Louvado seja o nome de Jesus. Mudou agora, aleluia, a partir desse sacrifício, a nossa condição diante de Deus, e através do corpo e do sangue foi aberto um novo e vivo caminho até Deus. Antes era preciso o sumo sacerdote fazer o sacrifício e diante do propiciatório aspergir o sangue
de um animal 7 vezes, para que nós pudéssemos então, o ser humano naquela época pudesse ter os seus pecados, entre aspas, cobertos. Mas hoje, meus amados irmãos, a expiação completa foi feita por Cristo. Os nossos pecados estão cobertos pelo sangue de Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não está olhando mais os seus pecados, mas o sangue do seu Filho que está sobre a tua vida. Nós temos que trazer isso à memória. Além disso, a ceia é um ato de comunhão. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, disse Paulo. Aleluia, nós participamos da comunhão com Cristo. Essa comunhão não é uma simples amizade, não é um simples estar juntos, mas é algo em que nós temos um acesso especial. Nós fazemos parte da família de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós participamos de uma comunhão espiritual. Nós podemos, queridos irmãos, também aqui na terra ter amigos, e eu tenho amigos não crentes. Eu tenho um amigo, que agora não é mais meu amigo, mas eu considero como amigo, que é um professor aqui da UFSC. Ele é um militante de uma ideologia totalmente contrária à fé cristã, mas na juventude nós fomos amigos. Eu considero ele como amigo. Ele, depois que o Bolsonaro ganhou a eleição aquela vez, ele me bloqueou de todas as redes sociais. Tudo bem, não tem problema, mas eu continuo orando por ele, sei que Jesus vai salvar ele para a glória de Deus. Eu tenho amigos dessa condição, eu tenho amigos que não são crentes, eu tenho vários amigos que não servem a Jesus, mas essa amizade, ela é uma amizade no campo da emoção, no campo da razão, no campo psicológico, e de estar junto com aqueles que temos comunhão, uma comunhão de amizade. Nesse sentido nós podemos comer o pão juntos. Agora, a comunhão espiritual é diferente, porque aquele que se une ao Senhor, ele se une em espírito. E nós aqui, meus amados irmãos, não temos apenas a comunhão de estar presentes no culto, não temos apenas a comunhão também de gostar ou não do irmão, de ter afinidade ou não. Talvez até tenha um irmão que você não goste muito, não tenha tanta afinidade no sentido de estar conversando com essa pessoa, mas a nossa comunhão vai além, porque ela é espiritual. O mesmo Espírito que habita em mim habita em você. Aleluia, o Espírito Santo de Deus é aquele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso nós nos chamamos de irmãos. Aleluia, glória a Deus. Além da comunhão, a ceia do Senhor nos lembra a ação de graças. E essa palavra é a palavra Eucaristia, que os cristãos antigos e até algumas religiões ainda usam. O ato de dar graças é chamado de Eucaristia. Na ceia do Senhor, nós lembramos do momento em que Cristo levantou o pão e deu graças, em que o Senhor tomou o cálice da mesma maneira e deu graças. Aleluia, ele expressou a gratidão por aquele momento em que estava começando a nova aliança. A antiga aliança foi dada no Sinai, mas a nova aliança, ela começou no Calvário, com o sangue de Jesus sendo derramado. Mas aquele momento da ceia foi o momento em que Jesus então esclareceu aos discípulos essa nova aliança, e ele deu graças por aquilo que ele estava tomando nas mãos. E quando nós participamos da ceia, nós estamos dando graças pelo sacrifício de Jesus. Aleluia, pelo corpo que foi entregue por nós, pelo sangue que foi derramado por nós. Aleluia, por tudo que ele fez e que eu e você não poderíamos fazer. A religião, meus amados irmãos, ela pode trazer até um senso de justiça própria e de bem-estar para o ser humano, mas ela não resolve o problema da comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus, ela só acontece através do sacrifício de Jesus e de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus.
Hoje nós estivemos pela manhã no cemitério municipal em Joinville, e os irmãos em toda a cidade, eu creio que aqui também a equipe de evangelismo, evangelizando as pessoas que chegavam ali para fazer o seu ato de devoção, para acender velas, para lembrar dos entes queridos. E algumas dessas pessoas ali fazendo um sacrifício debaixo de chuva, ir lá acender a vela, fazer orações ali, um certo sofrimento, mais para cumprir uma regra religiosa. E nós, obviamente, estávamos lá não para fazer isso, mas para levar uma mensagem de esperança, que há salvação em Cristo Jesus, que há vida eterna em Cristo Jesus. E muitas dessas pessoas emocionadas ao lembrar dos entes queridos, ao perceber isso, nós dizíamos a frase que a gente usa para evangelizar: posso orar por você? E naquele momento nós podemos orar e levar algumas pessoas a confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas a religião muitas vezes leva as pessoas para a penitência, para cumprir, pagar promessas, enfim, fazer alguma coisa para se aproximar de Deus. Mas nós sabemos, queridos irmãos, que não é pelo que você fez, não é pelo que eu fiz, mas é pelo que Cristo fez. E para nós basta somente nós confiarmos na graça, agradecer pela graça, porque você recebeu a salvação de graça, meu irmão, pela fé e não pelas obras. Então glorifique ao Senhor, porque nem eu nem você somos dignos de estar aqui, mas Ele nos resgatou e nos fez dignos pelo poder do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. A ceia, ela traz também a memória, a proclamação. O apóstolo Paulo fala no versículo 26: anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando eu participo da ceia, eu estou anunciando que Ele morreu, mas que Ele vai voltar. Que Ele morreu, mas o túmulo está vazio. Que Ele ressuscitou, andou aqui entre nós, mas agora Ele está à direita do Pai, esperando o momento para voltar, para buscar a sua noiva. Aleluia. É tão sagrado esse ato, meu irmão, que quando você participa da ceia, você está pregando para aqueles que não creem que Jesus, Ele vai voltar. Você está proclamando a vitória de Cristo na cruz. Você está proclamando primeiramente a salvação, que você crê que é salvo e que você quer ver a tua família salva, os teus parentes salvos. Mas além disso, você está fazendo uma pregação escatológica. Você está dizendo: eu estou participando da ceia hoje, mas a qualquer momento eu vou subir e vou participar com Ele, e o Senhor me servirá. Eu estarei nas bodas do Cordeiro. Aleluia. E o que eu acho mais interessante aqui, meus irmãos, além de tudo isso que é muito precioso, essa doutrina é tão maravilhosa, mas Paulo, ele nos dá uma ideia aqui, nas entrelinhas, do que é o reino de Deus. Temos muitas definições do que é o reino de Deus, mas uma das definições que eu gosto, mais simples: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. É a dinâmica do reino: receber e entregar, receber e entregar, receber e entregar. Eu sou meio professor. Se você puder me ajudar a pregar nessa noite, eu quero que você faça isso, faça assim: receber e entregar. De novo: receber e entregar, receber e entregar. Aleluia. Deus tem prazer nas pessoas que não ficam com as bênçãos paradas em si mesmo, mas recebe e entrega. Se Paulo tivesse recebido do Senhor e não tivesse entregado, nós não teríamos essa doutrina tão bem explicada.
Nós não teríamos esse relato da ceia, que não foi um relato de testemunhas oculares, mas foi um relato do próprio Jesus, que disse para Paulo: quando eu estava na terra, eu fiz a ceia desse jeito, assim, assim, assado. Foi uma revelação. Eu não sei como Jesus revelou, talvez ele foi transportado ali para aquele momento, e ele viu como aconteceu. Não sei como o Senhor revelou para ele, se foi uma visão, mas ele recebeu e entregou, recebeu e entregou, recebeu e entregou. Aleluia. Agora, interessante, meus amados irmãos, é que ninguém que está aqui não recebeu nada. Nenhum dos senhores está aqui e pode dizer: eu não recebi nada de Deus. Começa a fazer uma lista do que você recebeu já de Deus. Você recebeu vida, salvação, perdão dos pecados, você recebeu saúde, você recebeu o emprego que você trabalha, você recebeu as capacidades que Ele te deu, os dons que você tem, você recebeu muita coisa de Deus. Aleluia. E aí você pode dizer: que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Aleluia. Agora é algo tão interessante, reserva hídrica, porque ele está evaporando, e as águas que vêm não são suficientes para manter esse fluxo. Ele evapora muito, há uma concentração de sal própria da terra, da região, inclusive também do fato da evaporação. Mas ele é chamado de mar morto, justamente porque ele só recebe e não entrega. Agora, se você ver um rio, que ele é um rio caudaloso, um rio que tem vida, você pode ter certeza, ele recebe a água de um afluente, ou de vários afluentes, e entrega no mar. E essa dinâmica, ela faz com que a vida aconteça. Aleluia, porque receber é fácil, mas para você ser abençoado, você precisa entregar. Quando você entrega, você não está simplesmente abrindo mão de algo que você tem, não, meu irmão. Quando você recebe, você está abrindo a mão para receber mais, porque você recebe e entrega e abre a mão, e a mão está aberta para receber mais. Deus tem mais para você. Aleluia, você foi salvo em Cristo Jesus, mas à medida que você vai pregando, você vai recebendo mais graça de Deus. À medida que você vai entregando, você vai recebendo mais unção de Deus. À medida que você vai falando do amor de Jesus, você vai recebendo mais de Jesus na tua vida, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que Ele te deu, entregue, e Ele vai te dar mais, porque a fonte dos céus é inesgotável. Aleluia. Eu lembro da história de Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Talvez você já ouviu essa história. Em um determinado momento, esse irmão, que foi uma das pessoas mais crentes que pisou na face da terra, um homem, qual diz Hebreus, o mundo não era digno. Ele ganhou centenas de almas de budistas, islâmicos e principalmente hinduístas lá na Índia. E ele andava com as suas roupas de antes da conversão como um monge do hinduísmo, como um sadhu. E ali por onde ele passava, ele resplandecia Jesus. Era algo tão tremendo, que aonde ele ia, as pessoas diziam: olha, ele é Jesus. As crianças que o viam diziam: Jesus está aqui. De tão parecido com Jesus que ele era. Por isso um dos seus apelidos era o homem que se parecia com Jesus. E o livro da história, da biografia dele, conta que em um determinado momento, e ele era o apóstolo dos pés sangrentos porque andava descalço. Ele estava subindo o Everest, ou uma das cordilheiras do Himalaia, para pregar o evangelho em um determinado lugar onde tinha algumas pessoas. E se juntou a ele um companheiro de viagem, uma pessoa que estava subindo, indo para a mesma região, e ele foi acompanhando.
aquela pessoa. Estava muito frio. E em um determinado lugar, ele ouviu alguns gemidos de dor. E percebeu que havia alguém caído, quase morto, naquela região, naquela direção. E ele disse para o companheiro: vamos salvar esse homem. Nós não podemos seguir adiante sem salvar essa vida. Ele pequenininho, franzino. E aquele homem que tinha um pouco mais de força disse: não, quem vou perder tempo com isso? Está tão frio, está tão complicado. Tem que descer lá para buscar essa pessoa, vai me tirar, vai me atrasar, vai me tirar da rota. Não. E aquele homem continuou andando. E o Sundar Singh desceu lá. Com a sua pouca força, carregou aquele homem que estava quase morrendo congelado. E foi o levando. E depois de algum tempo, não sei se horas, se talvez 1 ou 2 dias, quando estava quase chegando no seu destino, ele encontrou o primeiro homem que estava acompanhando, congelado, morto. E aí ele entendeu que, à medida que ele foi fazendo esforço para carregar aquele homem foi se aquecendo, sendo carregado por ele através do corpo dele. E quando ele começou a se aquecer, ele foi aquecendo ele. E à medida que um ia fazendo movimento e aquecendo o outro. E quando eles chegaram ali, os dois estavam vivos, um pouco cansados, um pouco sofridos na verdade, mas ele se salvou, salvando alguém que estava caído, porque ele entendeu que ele recebeu do Senhor, e agora ele precisava entregar a sua vida para ajudar alguém. Meus irmãos, quando nós estamos fazendo a obra de ganhar almas para Jesus, nós estamos salvando, mas também o Senhor está nos salvando, está nos livrando, está nos abençoando, porque à medida que você vai ganhando almas para o Senhor, a tua fé vai se renovando, Deus vai te abençoando, você vai tendo novas experiências com Deus. Aleluia. Pastor Moisés falou de algo tremendo aqui nessa noite, sobre entregarmos os nossos bens, os dízimos, as ofertas, aquilo que temos. O mandamento de Deus, que ninguém apareça diante do Senhor com as mãos vazias. No culto, meus irmãos, é bem verdade o que o pastor falou, nós não viemos para receber, nós viemos para entregar. Mas quando você entende esse mistério e entrega o teu melhor, a tua melhor oração, o teu melhor louvor, a tua adoração, a tua oferta, você se entrega com intensidade a Deus. Ao tocar o seu instrumento, você se entrega, aleluia, você está com as mãos abertas para receber, espiritualmente você está recebendo, aleluia. Se você entendeu que você não vem para o culto só para receber de forma egoísta, mas você vem para se entregar, pode ter certeza que você vai receber, e ao sair daqui, você vai estar mais completo do que você entrou, porque no reino de Deus é assim que funciona. Quando eu entrego, eu recebo muito mais do Senhor. Aleluia. Para concluir, algo interessante, meus irmãos, que nós precisamos também entender, é que nós recebemos de Deus uma graça sem medida. Nós recebemos de Deus uma medida de unção, cada um de nós. Cada crente que está aqui nessa noite recebeu uma unção de Deus. Senão a Bíblia mente quando João disse: vós tendes a unção do Santo. Cada crente tem uma partícula, nem que seja de unção. Talvez é um pinguinho de óleo que você tem. Mas o óleo por si só, se ele ficar exposto no calor, ele pode até ficar uma manchinha de óleo, mas ele vai evaporar. Se você já teve essa experiência de cozinhar com azeite de oliva e você esqueceu ali o azeite na frigideira, você vai ver que ele evapora, porque o óleo, ele não é algo estático, não é algo que você vai ter para sempre, aquela quantidade de óleo. E no reino de Deus é interessante que se você não usa a unção que Deus te deu,
essa unção vai evaporando, as lutas da vida vão fazendo evaporar, as coisas que vão acontecendo vão tirando essa graça de Deus da tua vida. Mas à medida que você vai fazendo o que o Senhor mandou, à medida que você vai entregando, à medida que você vai abençoando, à medida que você vai pregando, você vai tocando, você vai cantando, você vai exercitando dons que Deus te deu, o Senhor vai renovando, Ele vai derramando um óleo renovado, um óleo precioso, e você vai tendo mais unção. Meu irmão, acredite nisso. Se você ficar parado, você vai enferrujar, o óleo vai sumir, mas se você começar a fazer a obra de Deus, você vai receber graça, você vai receber unção, e as pessoas serão impactadas pela tua vida, para a glória de Deus. Aleluia. Experimente começar a ganhar almas, começar a evangelizar. Talvez você vai começar a falar de uma forma com muita vergonha e timidez, mas à medida que você vai fazendo, Deus vai dando ousadia. Aleluia, como uma máquina que vai começando a ser tocada de uma forma lenta, mas o óleo vai correr, vai esquentar. Aleluia, você vai começar a ver milagres acontecendo no teu ministério, para a glória de Jesus. Comece a discipular alguém. Pastor, mas eu não sei como discipular. Mas você sabe como conversar, você sabe pelo menos pegar uma lição de discipulado e ler ela, entender e transmitir. Aleluia, o que eu recebi do Senhor, eu também entreguei. Não, Deus não vai cobrar de você, meu irmão, aquilo que você não sabe, mas aquilo que você sabe é o que Ele quer usar nas suas mãos para a glória do seu nome, para a transformação de vidas e para a edificação do reino. A samaritana não sabia muita coisa, mas aquilo que ela recebeu do Senhor, ela entrou na cidade e entregou. Ela foi entregando. Aleluia. E ela foi tão feliz que os homens todos da cidade vieram para ouvir Jesus. E depois disseram para ela: olha, não foi só pelo teu testemunho, mas agora nós também fomos convencidos que Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Ela sabia pouco, mas o pouco que ela sabia, ela compartilhou. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você vai participar da ceia daqui a pouco, e você entende que a ceia é uma proclamação. Você vai receber, e você já recebeu muito. Eu vi um aleluia lá atrás. Glória a Deus. Porque amanhã, ao você ir para o seu trabalho, para as suas atividades, haverá alguém que precisa receber de você, e você vai entregar. Entenda isso. Tudo que você recebe, entrega. Toda pregação que você recebe não é só para você. Se ficar só contigo, vai morrer ali. Mas se você compartilhar com alguém, aleluia, vai se multiplicar para a glória do nome de Jesus. Eu convido você a se colocar em pé nessa noite. E eu quero entregar para você, compartilhar com você, a coisa mais preciosa que eu recebi na minha vida. Eu recebi uma esposa linda de Jesus, que eu não merecia. Eu recebi uma filha linda. Eu recebi um ministério precioso para a glória do nome dele. Eu recebi um pastor que não é um pastor, é um pai, é um amigo, é um mentor. Eu recebi irmãos, colegas de ministério, a confiança da igreja. Mas a coisa mais preciosa que eu recebi foi um dia, em um culto ao ar livre, que estava sendo ministrado pelos militares evangélicos, lá na cidade de Fraiburgo, Santa Catarina. Eu, um jovem de 14 anos, pela primeira vez eu participei de um culto. Naquele culto, eu lá, com alguns amigos, alguns jovens no fundo, cabeludo, com a camisa do São Paulo, né? Alguns diziam que eu estava sem camisa, olhando desconfiado para aqueles crentes, mas uma palavra de um louvor veio ao encontro do meu coração.
E essa palavra dizia assim: vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar, paz e harmonia Ele quer trazer para você. E eu disse: é tudo isso que eu preciso. A minha vida é uma vida atribulada, a minha família é uma família atribulada. Eu estava passando por momentos muito difíceis depois de perder a minha mãe, e tudo que eu queria era aquilo que essa frase dessa música estava falando. E quando os irmãos estavam ali fazendo o apelo, eu nem sabia o que era isso, mas eu vi que teve um momento que estavam chamando as pessoas para frente, veio um irmão, me abraçou e disse assim: jovem, você quer aceitar Jesus? De uma forma muito intensa. E na hora minha mente de TDAH já fez uma associação rápida: aceitar o diabo é que eu não quero. É claro que eu quero aceitar Jesus. Imagina se eu vou negar Jesus. Fiz agora há poucos dias a comunhão, a crisma. Quero Jesus. Só que ao caminhar aqueles passos à frente com aquele irmão, diante daquele caminhãozinho com um púlpito improvisado, eu ali, na frente desse pequeno altar, entreguei o pouquinho que eu tinha para Jesus, que não era nada, era só a minha vida, sem nada de outras coisas especiais para oferecer, mas eu recebi a coisa mais preciosa, que foi o próprio Cristo, a sua presença na minha vida. Aleluia. Um dia eu recebi Jesus, aleluia. E depois daquele dia, algum tempo depois, eu recebi algo também muito poderoso, que foi o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo e com fogo. E eu disse: agora eu não posso mais me controlar. Na segunda-feira eu cheguei na escola, e cada amigo que eu tinha, eu disse: meu amigo, aconteceu algo muito doido comigo. Era a linguagem que eu usava, aleluia. Eu dizia assim para eles: olha, eu senti algo que eu nunca senti antes. Eu comecei a falar em línguas estranhas, eu fui cheio de Deus. Deus existe mesmo de verdade, e eu quero que você sinta o que eu estou sentindo, eu quero que você desfrute o que eu estou desfrutando. Eu tenho paz na minha vida, eu estou leve como uma pluma. A minha vida mudou, e eu quero que Jesus mude a tua vida também. E eu comecei a entregar. Dentro de algum tempo, os meus amigos disseram: esse camarada está doido. Os professores vinham debater comigo religião e não podiam resistir, de tanto que eu tinha Jesus. Era Jesus a resposta para tudo. E depois de um tempo eu comecei a ver eles se convertendo, os professores, os colegas, os amigos, aleluia. Eu entendi, meu irmão, que aquilo que eu recebi, eu tenho que compartilhar. Se eu pudesse entrar na tua cabeça aí e colocar Jesus, eu colocava, mas eu não posso. É você que tem que dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida para receber a tua presença. Há alguém aqui nessa noite que quem sabe você ainda não é crente, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, mas você veio hoje aqui no culto a convite de alguém, ou porque você sabe onde é a igreja, e você quer ter a tua vida transformada por Ele. Você quer entregar a tua vida para Jesus, aceitar a Jesus como teu Salvador. Onde está você? Levante a tua mão, que eu quero orar por você nessa noite. Você que quer entregar a sua vida para Cristo, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, aleluia. Eu preciso entregar isso para você, meu irmão. Não foi por acaso que eu estou aqui. Hoje, talvez eu estaria ainda na estrada de Joinville, ou em Bituba, no outro convite de um pastor amigo, mas eu estou exatamente aqui, a caminho de El Salvador, lá na América Central, porque tem alguém aqui que precisava ouvir esta palavra, e Deus está falando com você, meu irmão. Onde está você que precisa fazer um concerto com Deus? Sai do seu lugar, meu querido, você que levantou a mão. Eu quero orar por você. Aleluia. Jesus tem algo maravilhoso para entregar para você. Onde está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Xarabacanterema surimicandarai, vem cá, querido.
Aleluia, o Espírito Santo está trabalhando aqui, a presença de Deus na vida do irmão Gelson. Aleluia, onde está a segunda pessoa? Aproveite essa oportunidade, a glória de Deus está aqui, nesse ambiente, meu irmão. Aleluia, onde está você? A segunda pessoa que quer entregar sua vida para Jesus, ou quer reconciliar com Cristo, levante a mão, e eu quero orar por você. É para o Gelson? É só para ele? Não, meu irmão, é para você também. Deus tem um projeto na tua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o grupo de louvor louva, eu também quero orar pelos irmãos que querem algo mais do Senhor. Você quer ter experiências mais profundas com Deus. Você quer receber mais graça e mais unção. Aleluia, eu quero que você diga assim: Senhor, eu quero me entregar aqui para Ti, para receber mais graça, para fazer a Tua obra, para ser um instrumento poderoso nas Tuas mãos, para ganhar a minha família para Ti, para ganhar os meus amigos, meus parentes, meus vizinhos. Você, quem sabe que está passando por momentos difíceis e diz: Senhor, me socorre, eu preciso mais de Ti. O que Ele quer uma vida entregue nas mãos dEle. Você que quer receber essa oração por toda a igreja, sai do teu lugar. Aleluia, está aberto para você, meu irmão, para receber um renovo nessa noite do Senhor. Aleluia, a glória de Deus está aqui, meus irmãos. Onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem Ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem Ti eu sei que morro. Aleluia, quantos aqui receberam bênçãos de Deus nessa noite? Levante a sua mão para o céu. Aliás, levante as duas mãos. E agora que você recebeu, você vai entregar. Vamos colocar em prática, porque o que eu recebi do Senhor eu vos entreguei. Então agora você recebeu de Jesus, você vai ministrar sobre a vida desses irmãos mais graça, mais unção, renovação de propósito, saúde física, emocional, espiritual, para fazer a obra do Senhor. Aleluia, amado Deus e bendito Pai Celestial, eu ministro a Tua bênção sobre a Tua serva nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, e te peço, Senhor, renova a unção sobre a vida dela, derrama graça, força, ousadia do Teu Espírito Santo, para vencer as batalhas e as lutas, e para ministrar a Tua bênção sobre os seus familiares e sobre onde ela for. Nós declaramos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Agora, Pai, vai ministrando, vai abençoando, no Teu nome, Pai querido. Nós oramos agora pelo Teu povo, declaramos a Tua bênção, Senhor, juntamente com a igreja do Senhor aqui em Florianópolis. Essa igreja, Senhor, que tem a marca do Teu sangue, que tem a marca da Tua unção. Xarabás, turimicanteremais, turimicandarai, vai derramando, Senhor, a unção, vai renovando, meu Deus, aleluia, para onde a Tua filha for, ela vem entregar aquilo que está recebendo de Ti nessa noite, o renovo do céu. Aleluia, enche as suas mãos de unção e de graça, onde ela tocar, vidas sejam transformadas. Quando ela falar, Senhor, a Tua glória venha resplandecer.
Meu Deus, milagres vêm acontecer. Nós declaramos agora a tua bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai enchendo, Senhor, os teus servos nessa noite. Enche o teu filho do teu espírito. Nós ministramos a bênção, Senhor, sobre a vida do teu servo, Pai. Meu Deus, nós oramos pelas suas vistas, pela visão, Pai. Em nome de Jesus, restaura completamente a visão do teu servo, da saúde. Saúde completa, do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora nós oramos juntos, Senhor, pela vida do teu filho que está aqui diante do altar. O Senhor marcou um encontro com teu filho nessa noite. E eu te peço, Jesus, derrama a tua graça sobre ele. Eu quero que você ore agora comigo. Eu, Gelson dos Santos, te aceito, Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor Jesus, eu te peço, entra no meu coração, perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dá forças para a partir de hoje eu te servir de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Amém. Glória a Deus. Para a glória Aleluia. do teu nome. Glória Me a ajude a Deus. perseverar até o fim e ser arrebatado com a tua igreja. Senhor Jesus, eu rejeito toda maldição, eu rejeito todo pacto satânico, todas as obras das trevas. E agora, Jesus, eu me entrego completamente a ti para receber a tua presença, a presença do teu Espírito na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, irmão Gelson era evangelista. E hoje Jesus está te chamando. Aleluia. A obra não acabou, meu irmão. Muitas almas você ainda vai ganhar para o Senhor Jesus. Amém. Fica firme até o fim, querido. Em nome de Jesus, obrigado.